Neste momento, vamos vivenciar a celebração de abertura da nossa Romaria Nacional de Catequistas, nos colocando num clima sereno, num clima de oração, e juntamente na presidência de Dom Anderson, nos colocamos em pé. Voltemos os nossos olhares para a entrada do nosso centro de eventos, enquanto iniciamos a celebração de abertura. E nós vamos acompanhando a partir da página 13 do nosso livrinho. Nesta celebração, acolhemos com alegria a todos. Somos o povo que na Páscoa nasceu. Todos unidos pelo batismo, formamos um só corpo e caminhamos juntos para o reino que não terá fim. Por isso, cantemos. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Todos juntos. Chama. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado, chama viva. Deus nos olha, terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feito nova. Passa os muros, espírito de vida, chama viva.
Ergue os olhos, move-te com o vento. Não te atrases, chega a Deus no tempo. Jesus Cristo por ti se fez homem. Aos milhares seguem o caminho, chama. No caminho eu confio em ti. Para encerrar, bem bonito. Chama viva da esperança. Este canto suba para ti. No caminho eu confio em ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que a graça de Deus, que é Pai, o amor de Cristo derramado em nossos corações e a luz do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu.
Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nosso coração se enche de alegria e nós nos comovemos diante de uma multidão imensa que procura fazer o caminho com o Senhor. Saúdo os meus irmãos bispos, os presbíteros, nossos queridos diáconos, os religiosos e religiosas, nossos seminaristas e todos vocês, amados e amadas catequistas. Nós hoje queremos, numa breve reflexão, olhar 3 atitudes de Jesus. Jesus se aproxima daqueles que caminhavam rumo a Emaús, com os corações frios e os olhos obscurecidos. Jesus simula, faz de conta que vai mais adiante, apresentando-lhes um horizonte mais aberto, mais profundo. E por fim, Jesus, diante dos seus olhos, ao partir o pão, fica invisível. Ele desaparece. 3 atitudes que podem nos ajudar muito a compreender o que faremos aqui. Jesus se aproxima de nós. O encontro de Jesus com a realidade daqueles discípulos, marcados pela decepção e o cansaço, também hoje acontece. Não só acontece conosco, mas por meio de nós, quando nos aproximamos com gentileza, ternura, carinho, atenção daqueles que nos são confiados. A atitude de Jesus de aproximar-se dos discípulos deve marcar a nossa iniciação à vida cristã. Jesus simula, faz de conta que vai um pouco mais adiante. Ou seja, ele olha o horizonte à frente e diz: devemos ir para águas mais profundas. Há um horizonte ainda a ser trilhado. E os discípulos dizem: Senhor, é duro, é desafiador, por isso fica conosco. Irmãos, aqui também nós nos colocamos. Jesus olha para nós, um horizonte fecundo da Igreja do Brasil, e disse: vamos para águas mais profundas. Andemos ainda, pois há um caminho à nossa frente. E diante dos desafios que temos,
Nós, a exemplo dos discípulos de Emaús, dizemos: fica conosco, Senhor. Repitamos: fica conosco, Senhor. E por fim, Jesus, diante dos discípulos, ao partir o pão, se torna invisível. Para onde foi? Jesus, meus irmãos, que lhes aqueceu o coração ao longo do caminho com a palavra, ao partir o pão, oferecendo-se a si mesmo, ele se aparece, pois aparece nos seus corações. Os corações dos discípulos são marcados pela presença de Cristo. É dentro do coração de cada discípulo e discípula que acolhe a palavra e celebra a Eucaristia, alimentando-se do corpo e sangue do Senhor, que Ele vive. Por isso também, que nossas experiências catequéticas sejam marcadas pelo anúncio do ressuscitado e por uma experiência profunda de sua presença, para que Ele apareça vivo no coração de cada um de nós e por meio de nossa generosidade no coração dos nossos queridos e queridas catequizandos e catequizandas, desde as crianças aos adultos. Por isso, com Jesus que se aproxima, aproximemos. Com Jesus que simula ir para longe, convidemos para águas profundas. E com Jesus que desaparece, façamos aparecê-lo vivo por nosso testemunho, presença, generosidade e pela graça de nossa iniciação à vida cristã, no coração de todos os homens, mulheres, crianças, adolescentes do nosso imenso e amado Brasil. Que a Virgem Aparecida, mulher do caminho apressada, nos ajude a professar bem a fé e a testemunhá-la com a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, o batismo nos faz cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja nossa mãe. Somos famílias de Deus reunidos como Igreja de Deus que está no Brasil. Queremos hoje renovar as promessas do nosso batismo no início deste nosso encontro, desta romaria, convidando-os todos os catequistas a voltarmos o nosso olhar para o Círio Pascal. É sinal vivo presença do ressuscitado que se aproxima de nós, nos apresenta o caminho das águas profundas e ilumina os corações daqueles e daquelas que o acolhem. A nós descer a nós descer divina luz, a nós descer. Em o amor de Jesus.
Irmãos e irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as promessas do nosso batismo, por meio das quais já renunciamos ao mal e prometemos servir a Deus em sua igreja. Responderemos primeiro renuncio e creio. Coloquemos a mão sobre o coração, pedindo ao Senhor que nos acompanhe, nos leve para a profundidade da experiência da fé e ilumine o coração de cada um com sua presença. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e vos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, apresentemos a Deus, nosso Pai, nossas súplicas, e com os caminheiros de Emaús supliquemos: ficai conosco, Senhor. Pela Igreja presente no mundo inteiro, para que todos os seguidores de Jesus testemunhem o amor do Pai, com gestos de acolhida e solidariedade, rezemos. Para que os governos trabalhem pela paz, pelo direito à vida para todos e pela liberdade das pessoas, rezemos. Por esta Romaria Nacional de Catequistas, para que nos aqueça o coração, abra os nossos olhos para encontrar Jesus, segui-lo e anunciá-lo, rezemos. Pelas nossas comunidades cristãs, para que todas cresçam no discipulado missionário e sejam capazes de transmitir a fé às futuras gerações, rezemos. Cada um coloque diante do Senhor o seu pedido, a prece que traz no coração para esta romaria. E juntos rezemos suplicando a vinda do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dia-nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Reunidos nesta capital brasileira da fé, é bom estar onde a Mãe está. Recebamos com alegria a imagem da Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do povo brasileiro,
padroeira dos nossos catequistas e das nossas catequistas. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Maria, Ave Maria, capricha! Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave. Ave Maria. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina em Belém. Ave Maria, Ave Maria. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sopram noutra direção, toda mãe igreja pede que tu sejas companheira de libertação. Ave. Força! Ave. Ave Maria. Voltados e voltadas para a imagem da Senhora Aparecida, ergamos nossa mão direita na direção da imagem e depositemos nas mãos amorosas e no coração de Maria os nossos catequistas e catequistas de todo o país, os nossos catequizandos e catequizandas, colocando nas mãos amorosas da Mãe, para que apresente ao Filho esta romaria e a nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida. Ave. Ave Maria. Somos peregrinos de Emaús, que o Senhor se aproxime de nós, que Ele nos apresente um caminho e horizonte mais profundo,
e que ilumine os nossos corações com sua presença, a fim de que possamos repetir o mesmo que fez com os discípulos e conosco, onde estivermos, lá onde Deus nos convidou a assumir a nossa missão. O Senhor esteja convosco. Senhor, Pai de bondade, derramai vossa bênção paterna sobre este nosso encontro. Concedei-nos luz, coragem e alegria para viver a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, realizando na Igreja e no mundo a salvação. Por Cristo nosso Senhor. E a todos vós aqui reunidos, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou sim, eu quero a caminhar guiado por tua mão em tua lei.